abençoado a todos, que a graça e o cuidado de Deus seja com cada um de vós. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nesta semana se inscreveram no meu canal. Meu muito obrigado pelo carinho, pelo apoio e pela confiança que tem dispensado a mim. Meu muito obrigado. E aquelas pessoas que não se inscreveram ainda, pode se inscrever e fazer parte deste canal. Quero dizer que este canal ele tem um objetivo exclusivo, de proporcionar uma palavra de paz, uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de salvação. E nesse momento eu quero trazer uma palavra que traz a temática vencendo a ansiedade e depressão. E vou estar fundamentando esta palavra no texto do livro 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que palavra linda, palavra maravilhosa. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui a gente pode observar, o cuidado de Deus sobre cada um de nós. Deus ele olha, Deus ele vê, Deus ele cuida, ele protege, ele dá livramento. Os olhos de Deus estão sempre sobre a nossa vida. E é importante compreender o que é ansiedade e depressão. E como lidar, com essa situação, com a questão da ansiedade e depressão. Tem pessoas que passam por esse momento, escuro, e ele se desespera, ele não sabe como tratar essa depressão. Até porque, às vezes, não tem o entendimento, o conhecimento de fato, o que é uma ansiedade, o que é uma depressão. Então, isso é importante nós termos essa compreensão de que é a ansiedade e do que é a depressão. E quando nós temos o conhecimento e nós compreendemos o que é a doença, obviamente nós vamos trilhar pelo caminho que precisa, trilhar para que possamos ter um resultado de cura, de um resultado de alívio na questão da doença. Mas quando a gente não tem o conhecimento, e aí termina a gente negligenciando e achando que não há necessidade de procurar um médico, não há necessidade de procurar um caminho, na busca da cura. E até porque existe ainda um tabu na questão da ansiedade e da depressão. As pessoas não sabem distinguir o que é a ansiedade, o que é a depressão. Então, a definição da ansiedade é um transtorno, da ansiedade, que é caracterizado por medo, ou uma preocupação excessiva. E nós temos aí a questão que a ansiedade, todos nós temos a ansiedade, mas o que precisamos atentarmos é a questão que trata-se, qual é o grau da ansiedade? É uma ansiedade que já é prejudicial para a saúde? É uma ansiedade que está tirando a tua fome, está tirando o prazer de você se cuidar, está tirando o teu sono, está roubando a tua paz? Então, quando a ansiedade ela já é um nível mais elevado, e aí nós precisamos atentarmos e compreendermos que precisamos buscar uma cura e não deixar que essa ansiedade ela vai desenvolver uma depressão. Então é importante que nós passamos a ter o conhecimento da doença para que nós possamos achar o caminho da cura.
E segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, numa publicação em 2019, ela remeteu aí uma notícia que pelo menos 301 milhões de pessoas no mundo sofriam com transtorno de ansiedade. Então observa-se que é um número muito elevado, né, de pessoas com essa situação dessa doença da ansiedade e depressão. Evidentemente, nós entendemos que essa depressão, ela é o mal do século. E segundo a Organização, né, Mundial de Saúde, ela disse que em 2030 a depressão será a doença número 1 do mundo. Então já há uma previsão que daqui a 2030, né, será o mal do século e será a doença número 1. E aí a gente pergunta, né, por que vai chegar a essa situação, essa depressão, numa situação do índice tão elevado? Mas é na questão que o homem, ele está vivendo um momento muito difícil, é um momento de muita insegurança, de muita incerteza, uma mudança muito brusca que às vezes nós não conseguimos acompanhar. E aí surge então o medo, né, o pavor de como conduzir a família, de como conduzir as coisas, né, que nós programamos, sendo que nós não temos ainda uma certeza do que será o amanhã. Então, esses são os fatores também que podem, né, influenciar a questão do vício, da bebida, a questão da família, que às vezes negligencia o seu papel de pai, de mãe, em relação aos cuidados dos filhos. Isso pode trazer também traumas, né, na vida da criança e desenvolver uma depressão na vida, ou seja, adolescente, ou seja, do jovem, ou até mesmo na vida adulta. Então, no século 21, nós podemos deparar ainda a questão da depressão, que é um grande desafio na questão do entendimento dessa doença. Porque, às vezes, alguns podem compreender ou entender de forma diferente. Se ele tem alguém na família com depressão, em vez de olhar com olhar de cuidado, né, olhar de compaixão e dizer, não, ela precisa de um cuidado, ele vai dizer assim, ah, isso é frescura, ah, isso é falta de ocupação, né, não tem o que fazer. Outro pode dizer assim, ah, tu quer chamar atenção. Aí outro pode dizer, ah, é questão de mimimi, é frescura. Então assim, ele cria-se, né, em cima da doença, as coisas que ele acha, enquanto a pessoa está ali dando sinal, uma luzinha vermelha, que as coisas não estão indo bem e que precisa de um olhar de cuidado, mas a pessoa, ela prefere assim ignorar. Ah, deixa ele aí, né? Isso é frescura. E logo ele muda, às vezes castiga, às vezes bate e por aí vai, e a situação termina se agravando cada vez mais, né? E quais são as causas da depressão? Então, nós sabemos que são vários fatores que levam, né, essa situação. É engraçado quando a gente depara com crianças com depressão, adolescentes com depressão, coisa que a gente não ouvia falar. Eu, por exemplo, não lembro da minha parte de infância, alguma criança, uma amiga, uma colega com depressão. Na adolescência eu também não lembro. Mas hoje nós já podemos ver criança, né, de 6, 7 anos já com depressão, com ansiedade e que precisa de tratamento. Então é alarmante, né, essa situação. E vale dizer que a depressão, ela anda de mão dada com suicídio. A tendência da pessoa que está com depressão tem que tomar muito cuidado, porque a tendência delas, muitas delas, é cometer suicídio, porque a depressão, ela maltrata o corpo humano, ela maltrata, né, o indivíduo, e de tanto sofrer, chega um momento que ele diz assim, não vale a pena sofrer, eu vou dar um ponto final, né,
vou bater o martelo, vou colocar um ponto final e pronto, vou deixar de viver e eu vou sair do sofrimento. Então, há necessidade de cuidar. É uma doença, né, e precisa de cuidar. Assim como quando nós temos um problema de estômago, uma gastrite, uma úlcera, a gente vai procurar um profissional da área. Vai procurar o quê? A gente não vai procurar um clínico geral, vai procurar um gastro que está voltado para essa área. Se você está com problema no coração, você também vai procurar um clínico geral, você vai procurar um cardiologista. Então, a cada parte do nosso corpo tem um médico especialista para cuidar. E quando estou com problema da mente, eu vou procurar quem? Eu tenho que procurar um especialista que cuida da mente, né? Que sabe, né, como fazer o tratamento, como cuidar da saúde mental. Então, precisamos entender que essa doença, ela existe e precisa de cuidados. E veja bem, nós temos aí a questão do luto, pessoas que perdem um ente querido e às vezes esse luto ele leva 2, 4, 10, 15, 20 anos. É um eterno sofrimento. A gente entende que a dor do luto é uma dor quase que insuportável, é uma dor muito profunda, é muito dolorida, mas a gente precisa buscar força e entendimento para a gente vencer, né, essa dor que consome a alma, consome, né, a nossa energia, a nossa vida. Então, é um processo, o luto é um processo. E é bom dizer que esse processo, ele tem fim, ele não é um processo que não tem limite, ele tem um tempo, né, que encerra-se esse processo de luto. Mas tem uns que ele leva 2, 4, 10, 15 anos e às vezes morre, né, com essa depressão porque não tratou da questão do luto. Então, entende-se que o luto ele vai de um período de 6 a 12 meses, ou seja, de 6 meses a 1 ano. Então, é o período passível de que dentro desse período a pessoa realmente ele tem aquele sofrimento que é devido, ele perdeu uma pessoa muito querida. Então às vezes alguém diz assim, não precisa chorar, seja forte, para que chorar? Não, esse momento é um momento de choro mesmo, é momento de derramar, é momento de chorar, é momento realmente de você, sabe, tirar aquela dor da alma, sabe, todos os dias você olhar para aquilo ali, porque é uma coisa que arrancou de você. Mas entende-se que ela tem um fim. Então não podemos achar que o choro ele tem que ser, né, sem limite, que a dor também é sem limite. Então quando passa de 1 ano e a pessoa ainda está naquela ansiedade, naquela tristeza profunda, naquele desequilíbrio emocional, aí é indicado que nesse momento ele procura, né, um profissional da área para fazer um tratamento, que ele já está caminhando para a depressão. Veja bem, né, que não é uma coisa muito simples, porque às vezes a pessoa pensa, eu perdi o marido, perdi minha esposa, perdi meu filho e tal, então a vida inteira depressivo. Não, nós precisamos entender que temos o nosso momento de dor, não é fácil, mas temos que olhar também que a nossa vida, compreender que a nossa vida, ela tem um ponto final. E entender o meu ponto final, o ponto final do meu esposo, o ponto final do meu filho, todos nós temos um ponto final. Mas aquele que ficou, ele precisa procurar força, porque ele tem outras pessoas para cuidar, que depende dele. E a vida é preciosa. E a vida é para ser vivida. A vida não é para você ficar murmurando, chorando, reclamando. É para ser vivida, né? Então, isso é importante nós entendermos a questão do luto. E não deixar essa dor nos maltratar, judiar, acabar com a nossa vida, né? Então, são vários fatores que levam à questão da depressão. Um término de relacionamento, um divórcio,
né? Esses são também uma doença incurável que você recebe a notícia que alguém da família está doente. Às vezes ele não consegue lutar, né? Viver, administrar aquela situação. Então ele pode também passar por um processo, né, de depressão. A questão das mulheres, as mulheres no período da menopausa, ela tem os problemas, né, do hormônios, né? E isso aí afeta, tem alteração no seu organismo. Então, às vezes a pessoa não faz tratamento para esse processo e pode desencadear aí uma depressão. Na questão do homem também, né, no caso, quando a testosterona baixa, né, o nível cai muito, então com isso ele perde a energia, a força, a coragem, e ele, como se diz, ele murcha, né? É uma fraqueza que ele sente e termina ficando deprimido. Então, a gente observa que são vários fatores que levam a pessoa a chegar a essa situação, né? E importante frisar aqui que dentro dessa questão da depressão e da ansiedade, infelizmente, ainda existem muitos cristãos, né, que ainda não tem um olhar clínico sobre a questão da ansiedade e a questão da depressão. Porque ele apega-se na questão da espiritualidade e é como se ele fosse um super-homem, né, super-mulher, dotada de espiritualidade. Então ele vive na espiritualidade, ele esquece que ele é matéria. E aí ele leva tudo pelo lado da espiritualidade. Então, ele julga que a depressão, ela é diabólica, ela é do diabo. Então, ora na cabeça da pessoa, sabe, faz campanha, né, e que Deus vai repreender aquela depressão. E nós não podemos ter essa visão distorcida, porque é um equívoco. A depressão, ela é uma doença psíquica, é uma doença de distúrbio mental. E nós temos o nosso limite, né, a nossa capacidade de suportar as cargas negativas, as lutas, os problemas. Então, cada indivíduo ele tem uma estrutura. Um aguenta mais peso, o outro aguenta menos. Então, quando você recebe um impacto muito forte, isso pode travar a tua mente e pode bagunçar, né, dar um desequilíbrio na mente. E aí você vai começar a sentir os sintomas. Então, aí nós não podemos ter vergonha, porque antigamente era assim, aí eu vou procurar um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, mas isso aí é questão de louco. Eu não sou louca, né? Parece que o psicólogo foi feito para louco. Não é para louco. O psicólogo, o terapeuta, o psicanalista é para cuidar, né, da saúde mental. Da saúde mental, como você tem um oftalmologista que vai cuidar dos teus olhos, né? Você vai ter aí um gastro que vai cuidar do teu estômago, você vai ter aí, suponhamos, até a unha que você enfraquece, né, que quebra, você vai procurar um especialista para cuidar da unha, do cabelo. Então, assim é da mente. Então, por que não cuidar da mente? Eu cuido do corpo todo, mas da mente não precisa cuidar? E os desgastes, né, mental que você tem? Então, isso é importante nós entendermos, que não é questão demoníaco, e não é questão também, então vamos orar. Deve orar, né? E precisa orar, mas não é a oração que vai te curar, porque Deus constituiu, né, os médicos aqui na terra para cuidar da nossa saúde. Então, para isso, Deus deu sabedoria, Deus deu capacidade para cada especialista para cuidar do nosso corpo, né? Então, nós temos que procurar o médico, sim. E vale ressaltar que a depressão, 30% de pessoas que sofrem de depressão, eles tentam suicídio. Às vezes tentam uma vez, 2 vezes, né? E desistem. Mas 10% das pessoas com depressão, no caso deprimido, ele tenta a primeira, a segunda, a terceira, mas ele não desiste. Ele vai até concluir o ato. Então veja a gravidade dessa doença. A pessoa, ela persiste
ela tenta a primeira, ela tenta a segunda, terceira, até concluir o ato. Por que leva a pessoa a fazer esse ato? É porque, na verdade, essa pessoa, ela não tem significado, ela não tem sentido de viver. Aí não tem mais prazer de viver, prazer de cuidar da vida, é só dor, é só angústia, é só sofrimento, que até para comunicar com as pessoas ela não quer amizade, ela quer viver isolada, ela não tem significado de estar no meio da sociedade, viver neste mundo, que para ela desligou, sabe? Ela isolou. Então só resta para ela bater o martelo e terminar com a vida, né? Mas esse terminar com a vida, a interrogação é como se terminasse com a dor do sofrimento que ela está passando. Só que é pior, né? Nós sabemos que isso é pior, se não é a solução. Por isso que precisamos cuidar, né, com um olhar mais clínico para a questão da ansiedade e depressão. Porque, de repente, a gente depara aí, por exemplo, quantas notícias nos jornais, nas revistas, na televisão, de pastores, líderes missionários que se suicidaram, que tiraram as suas vidas. E daí alguém pergunta por que acontece isso, né? O que levou um pastor que ajudou muita gente a suicidar? É porque não cuidou da saúde. É porque não cuidou da saúde. Porque o que acontece com os pastores, com os líderes missionários? Eles trabalham tanto, eles trabalham de uma forma até compulsiva, porque eles não têm horário para almoçar, não têm horário para dormir, não têm horário para lazer, não têm horário para nada. É sempre atendendo pessoas, ministrando palavra, fazendo visita, indo para o hospital, enfim, né? Sempre envolvido com os trabalhos da igreja, com os trabalhos espirituais. Quantas pessoas ele atende? Quantas pessoas ele cuida? Mas aí pergunta, quem cuida dele? Tem alguém que cuida do pastor? Que ele possa abrir e dizer, olha, eu estou assim, abrir o livro da vida dele com alguém para compartilhar? Então, além de ele pegar uma carga das pessoas, né, pegar a carga de cada membro, de cada família, para ele administrar, para ele aconselhar, né, para ele resolver os problemas, e daí, e a família dele? E o problema deles? Então, ele esquece que ele não é máquina, que ele é um ser humano. Então ele trabalha e esquece que ele precisa de cuidado. Então chega uma hora que o estresse, então ultrapassa o limite da capacidade dele, e é a hora que ele entra em parafuso. Então ele é humano. Pastor não é Deus, não é super-homem. Uma mulher que é dirigente de oração, que é missionária, ela não é super mulher, ela não é dotada como se fosse um anjo, um ser que não seja de carne e osso, né? Então, precisa ter um olhar diferente. A igreja precisa estar preparada para acolher, para cuidar e não julgar essas pessoas, né? Ah, isso é do demônio, isso aí é mimimi. Não, é doença e precisa de tratar, e tem tratamento. Tem tratamento com as pessoas que são depressivos e faz tratamento e se cura da depressão. Outros fazem e não cura, né? Mas cada caso é um caso, mas o caminho você tem que trilhar na busca da cura, né? E aí, como tratar essa depressão? É interessante fazer a colocação que no tratamento da depressão, necessário é a pessoa passar por uma equipe multidisciplinar. Não é procurar o psicólogo, não é procurar a questão da psicanalista, né? Aí eu vou lá naquela psicanalista lá porque ela vai me orientar, um terapeuta. Não, é caminho correto, mas não é o suficiente. Então, quando ela vai fazer um tratamento multidisciplinar, ela vai fazer o tratamento com atendimento pastoral, porque o atendimento pastoral, ele vai cuidar da alma da pessoa, do espírito, da espiritualidade, de acalmar, porque a palavra de Deus, ela é um refrigério para a pessoa. Então o pastor, ele vai alimentar aquela pessoa espiritualmente, nortear, orientá-lo, né, orar por ela, mas ela precisa também de procurar um médico, porque o médico vai exigir dessa pessoa alguns exames médicos, porque através dos exames pode descobrir quais os fatores, né, dessa depressão, porque a depressão ela pode originar de uma outra doença.
e originar a depressão. Então precisa cuidar da raiz do problema para depois cuidar da depressão. E aí ela precisa buscar, né, ou seja, um psiquiatra, ou seja, uma psicanalista, ou seja, a questão de uma psicóloga, que são pessoas que vai cuidar o quê? Da saúde mental. Então, ela precisa entender que uma pessoa nessa condição, ela não precisa simplesmente de um psicólogo, de um psicanalista, de um terapeuta. Ela precisa de um conjunto de tratamento de especialista para cuidar realmente da alma, do corpo, da matéria, né, da mente. E é importante dizer que cada um tem uma função. O pastor não pode passar medicamento. A psicóloga não pode passar o medicamento. A psicanalista também não pode passar um medicamento, mas a psicóloga, a terapeuta e a psicanalista, ela pode passar o que? As técnicas, né, que vai ajudar ela utilizar para ela conhecer o problema, lidar com o problema e achar uma saída de como, né, vencer essa depressão, essa ansiedade de uma forma com qualidade de vida. Então, as sessões, ela vai trabalhar a questão do comportamento dessa pessoa, porque quem está com depressão, obviamente, ele perdeu tudo, ele não tem noção nem do que é a vida para ele, o que significa a vida para ele, ele não tem noção. Então, ele já foi desconstruído, tudo aquilo que ele acreditava, aquilo que ele aprendeu, para ele é tudo avesso. Então, a psicóloga, a terapeuta, a psicanalista vai dar o norte para ele através das técnicas, através das sessões, né? Ouvir e poder aconselhar. Então é interessante a pessoa que está nesse estado entender que ele precisa de um tratamento multidisciplinar. Isso é importante. E aí tem pessoas que dizem assim, eu não quero remédio, não quero tomar remédio. Mas dependendo do grau da depressão, é necessário entrar com o medicamento para que ele tenha uma vida de qualidade, né? Porque se ele não tem controle, ele é ansioso, ele não dorme, ele não come, aí ele vai morrer, a situação vai agravar mais. Então precisa entrar com o medicamento para trazer um equilíbrio para ele, uma paz, uma tranquilidade, né? Acalmar os nervos. Então a pessoa não pode chegar assim e dizer, eu não quero o medicamento, então você não quer cura, né? Na verdade, é bom colocar aqui que o medicamento ele nem sempre cura. Para uns ele pode funcionar, ele pode tomar o medicamento e ter uma melhora, né? E até curar. Para outros, eles podem tomar o mesmo medicamento e pode não ter efeito nenhum, não fazer efeito nenhum para a pessoa. Então, cada caso é um caso, né? Então, nós entendemos que todo ser humano está suscetível. Aí não cabe dizer assim, a depressão quem é pastor, quem é líder, quem é missionário, quem é crente, quem é rico, quem não tem depressão. A depressão ela está suscetível a qualquer pessoa, né? Seja diferença de gênero, seja diferente de status social, econômico, religioso, em todas as pessoas. Todos estão suscetíveis a esse mal, né? E veja bem, uma certa vez teve uma psicóloga, ela foi fazer uma palestra num órgão público e ela fez uma palestra na quinta e sexta e foi uma palestra maravilhosa e ela tinha mais ou menos idade de 30 anos, 32, 30 e poucos anos, novinha. E ela fez a palestra de uma forma motivacional e levou dinâmica e brincou, sabe? Foi uma palestra muito culta, muito legal. E daí no final ela bebeu e dançou e foi aquela festa, né? Foi assim uma semana que todo mundo gostou de ver o comportamento dela, coisa e tal. Quando chegou no domingo, ela suicidou. Segunda-feira estava na estampa dos jornais, né, da televisão, e todo mundo assim, o que aconteceu? Não pode, mas ela, psicóloga, nossa, mas eu dei uma palestra para nós, ela falou qualidade de vida, ela falou isso, falou aquilo. Como assim? Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Talvez ela estava passando um processo de depressão,
mas como ela é uma psicóloga, ela achou que ela conseguiria, né, cuidar de si mesma. Então a gente não sabe os fatores, mas o certo é que vê que não depende de nível, porque ela era uma pessoa especialista na área da saúde mental, mas ela suicidou, ela tirou a vida dela. E alguém diz assim, não, o que leva essa pessoa a fazer isso, né? E outro caso, também de um jovem, ele estava na festa e ele brincou bastante na festa, se divertiu bastante e foi embora, só que a prima foi com ele, né, para casa dele, deixou ele em casa e ela desceu do carro, conversou com ele um pouquinho, né, e daí deu tchau e veio embora. Quando ela desce o apartamento, a escada, ela escuta um tiro, né, pá! E ela diz, não é possível, o que eu tô ouvindo? Mas eu vi um barulho feio aqui. E ela voltou e chamou o vizinho, né? Porque ela batia na porta, o menino abria. Chamou o vizinho, quando o vizinho chegou lá, que foram arrombar a porta, tava um menino caído, né? No chão, na sala, morto. E aí ela disse, meu Deus, o que é que eu não fiz? Que eu poderia ter feito para não acontecer isso? E ela se culpou tanto, porque ela disse, ele estava na festa comigo, ele riu, ele conversou bastante, sabe, brincou bastante. Ninguém imaginava que ele estava passando por problemas mentais, por uma depressão, por uma questão da ansiedade. Ninguém, porque não estava assim, o rosto dele estava alegre, estava muito comunicativo, né? E depois ela começou a culpar e dizer assim, por que eu não fiquei no apartamento mais tempo? Por que eu não fiquei com ele lá? Por que eu não conversei? Se eu ficasse mais tempo, talvez não teria feito isso, né? E aí ela ficou com depressão, porque ela se jogou a culpa nela, porque ele morreu, porque ela não fez isso, porque ela não fez aquilo, né? Mas é pra gente observar nesses exemplos que a depressão é coisa seríssima, é coisa grave e que precisa de cuidado, pelo amor de Deus. Quem tem na família pessoas com depressão, procura médico, procura dar atenção para essa pessoa, procura cuidar, acolher essa pessoa, porque é coisa muito séria a questão da depressão. E nós olhamos aí quanto artista, né, que tira a vida, quanto jogador de futebol que são assim renomados e tiram a vida, o que leva essas pessoas, né? A falta de paz, a falta, né, de Deus na vida. Então, junta a doença, né, psíquica, a doença humana, né, mas também tem a espiritual. Por isso que é interessante o tratamento multidisciplinar, entrar aí com acompanhamento pastoral, com acompanhamento do médico, dos psicólogos, né, do psicanalista, dos terapeutas. Isso é importante, né? Cuidar das pessoas. E veja bem, lá no Primeira Reis, no livro Primeira Reis, capítulo 9, verso 9, ele fala aqui, ele remete à questão, né, de Elias, que Elias, ele lutou, né, com os profetas de Baal, ele lutou e chegou no momento que ele cansou, ele sentiu cansado e também ele sentiu o quê? Medo, porque ele foi ameaçado e ele ficou com medo. E aonde que foi Elias? Elias, ele abandonou tudo, né, esqueceu de tudo e entrou para a caverna, né? Então, ele sentiu medo, ele sentiu pavor. Ali era um sinal de depressão, porque ele lutou contra os profetas de Baal, né? Mas ele cansou, ele sentiu esgotado fisicamente, emocionalmente, né? Depois daquela peleja, aquela guerra, né? Aquela luta, e também foi ameaçado de morte. E agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? Então são momentos que na nossa vida nós deparamos com momentos escuros, né? Com circunstâncias, às vezes, que nós não conseguimos achar a saída. E às vezes a gente se desespera. Eu vou afastar de todo mundo, eu vou afastar de todos, eu não quero ver ninguém, né? E aí se entrega a essa situação. E Deus, né, repreendeu Elias. O que faz na caverna, né, Elias? Então, a gente observa aqui vários casos
que a Bíblia relata de pessoas que realmente esteve em situação de perigo, em situação, né, de medo, de pavor. Então, a gente vê que a própria palavra de Deus, ela traz aí para nós relatos de pessoas que passaram por essa situação. Então, nós precisamos olhar com um olhar diferente, de que nós precisamos cuidar da saúde e não achar que isso é uma frescura, que isso acontece porque a pessoa não tem o que fazer, e também procurar fazer alguma coisa diferente que a gente não faz, né? Por isso que o psicólogo, a psicanalista e o terapeuta, ele entra com as técnicas, dando para nós uma visão diferenciada. Por que não fazer uma caminhada, né? Fazer uma caminhada é bom. Até o próprio Freud, né? Ele fazia caminhada pelo menos 50 minutos todos os dias, né? O Freud fazia caminhada. Então, isso é importante, a gente mudar o nosso comportamento. Isso, na questão da terapia, ajuda muito. Ela dá algumas técnicas, algumas dicas para a pessoa sair do anonimato, né? Isso é muito importante. E a Bíblia, ela fala também, né? Dos problemas, das doenças, das enfermidades. E a palavra de Deus, ela é inesgotável. Então, nós temos aí palavra que vai motivar, que vai encorajar, que vai mostrar como vencer os desafios da vida. Então, é importante nós entendermos que precisamos de orar, precisamos de meditar a palavra de Deus, precisamos de adorar, tirar um momento de adoração. Como é bom, né, as pessoas que estão nessa situação e que não estão também, mas tirar um momento para louvar, para adorar o nome do Senhor Jesus. Quando ele louva, ele canta, ele está trabalhando dentro da parte da alma, do espírito, né, trazendo um renovo, trazendo uma esperança, trazendo uma força espiritual. Então, isso é importante. Então, eu desejo a todos que a graça, o amor e a comunhão de Deus esteja com cada um de vós, em nome